Olá, meus queridos, minhas queridas. Você já nos conhece, eu sou o Douglas. E eu sou Kellen. Nós somos corretores da Selexa Imóveis, a sua imobiliária no litoral norte de Santa Catarina, onde o melhor da vida te espera. Kellen, hoje nós temos presença de dois ambientes, Renata e Mauro. Show de bola. Então, só para explicar o que é um ambiente, para quem não sabe, é um amigo com cliente. Vocês já percebem que eu coloquei antes a palavra amigo do que cliente. Porque antes deles comprarem qualquer coisa da gente aqui, a gente fez uma amizade, a gente acabou saindo, foi conhecer alguns lugares em Itajaí. Sim. Naquela noite chuvosa, tentar descobrir algum local para jantar. Lembram disso? Sim. Fomos comer, sugeriu massa, mas fomos parar dentro daquela vila gastronômica. É uma vila gastronômica ali. Isso. Dali nós conversamos a primeiro momento e depois fomos lá no Pico. No Morro... Morro da Cruz. Morro da Cruz. Verdade. Então, olha só. Eu queria começar falando sobre vocês. Na verdade, tudo aqui é para falar sobre vocês e também sobre por que é que vocês escolheram justamente Navegantes, com tantas cidades possíveis em Santa Catarina e no Brasil, foram escolher Navegantes. Mas antes eu quero que o pessoal que está vendo o podcast entenda um pouco da história de vocês. Porque vocês são o que eu chamo de casal improvável, pelas distâncias, né? Então vamos começar falando da Renata. A gente tem um gráficozinho que eu escolhi e a gente vai colocar aqui na TV agora. Olha que interessante isso aqui. A Renata vem daqui, ó, Amapá. E o Mauro, do Rio de Janeiro. E os dois vieram morar onde? Em Santa Catarina. Eles podiam ter cruzado, ficado no meio em Tocantins, ou o Mauro poderia ter ido para o Amapá, ou a Renata para o Rio de Janeiro, mas eles preferiram exatamente Navegantes. E para quem não sabe qual o bairro de Navegantes, foi justamente o Gravatar. Beleza. Então a gente vai começar por aqui, né? Então, além disso, eu quero mostrar uma segunda lâmina que a gente tem aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre a distância do Amapá. como é que a Renata foi escolher justamente o Amapá Santa Catarina para morar, porque se a gente for medir a distância do Amapá para Guiné-Bissau, no continente africano, a gente tem 3.964 quilômetros. E se a gente for medir, na próxima lâmina agora, o Amapá de Santa Catarina, a gente tem 3.255 quilômetros. Quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Um pouco para mais, um pouco para menos. Olha só, e seria em linha reta, seria mais fácil de avião lá para o continente africano. E ela escolheu justamente vir para Santa Catarina. A gente já vai falar sobre isso aí. Precisamente Gravatar, né? Gravatar. Vamos ver a próxima lâmina aqui, que a gente escolheu? Beleza, eu quero começar falando algumas coisas sobre o Amapá. É bem curioso para nós do Sul, né, saber sobre essa região, porque a gente imagina que lá tem o quê? Uns búfalos, uns dinossauros. Né? Búfalos ainda tem dinossauro. É uma região muito interessante, tem muitas particularidades que eu pesquisei justamente para falar com vocês. Primeiro eu quero falar com a Renata no sentido de onde ela veio, quero falar depois com o Mauro a respeito do Rio de Janeiro, que é uma coisa mais próxima da nossa realidade aqui, né? Carioca é uma pessoa mais presente em Santa Catarina do que o amapaense. A amapaense é o gentílico. Olha, não é tão menos presente, porque eu creio que tenha muita amapaense aqui. Pelas minhas descobertas, eu inclusive já tenho amigos para cá. Tá, então eu acho que eu sou só mais paraense também, né? Tem paraense, já encontramos muita gente. Mas da minha região já veio muita gente de lá para cá, Puxa o teu microfone um pouquinho mais na frente. Sim, assim. sim. E como é que tu descobre que eles são amapaenses pelo sotaque? Não, na verdade, assim, foi mais contatos mesmo de amigos e coincidência de ver as publicações feitas nas redes sociais, como Instagram, por exemplo. Então, acabou ocasionando essa descoberta, entendeu? Então, assim, o que me deixa até bem feliz de ver muita gente vindo. Assim, os motivos não foram nem sempre pelos mesmos motivos que eu e o Mauro viemos, né? Justamente, mas a gente já vai chegar lá. Vamos fatiar isso aqui. Senão a gente resume demais. Tá certo. Vamos lá. Então, algumas informações a respeito do Amapá. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Eu acho que sabe, né? O Amapá é o 18º maior estado em território do Brasil.
18º, beleza? Sim. Mas é o segundo menos populoso. Sabia disso? A capital do Amapá, que é Macapá, tem 512 mil pessoas. Tem menos do que Joinville. Menos que Joinville. Então, a densidade populacional lá é muito baixinha. Sim. Né? E eu já entendi mais ou menos o porquê. Santa Catarina tem 300 municípios. 300. Sabe quantos tem Amapá? 15. 16. 16, né? 16 municípios. É, mais ou menos isso aí mesmo. 16 municípios, né? Então, é bem interessante. O Amapá ele tem essa condição aqui também, que é o que vocês chamam de Marco Zero lá, né? Sim, Marco Zero do Equador. A linha do Equador. Tu já foi aqui? Já, várias vezes. O que é isso aqui, Renata? Isso aqui é onde demarca a linha do Equador, né? Inclusive, como mostra essa imagem aí, onde esse casal está, de um lado está o hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, ele demarca a linha imaginária, né? Que é exatamente onde passa a linha do Equador. Ali, né? Passa a linha do Equador. Exatamente. E é a única cidade do Brasil que passa a linha do Equador. Um negócio bem interessante da linha do Equador é que todos os países que ela corta tende a ser muito quente. Em Singapura também é a mesma coisa. Passa a linha do Equador lá e é extremamente quente. Ao mesmo tempo que aqui, desse lado é verão, desse lado é inverno. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, é bem legal porque é um ponto que todo mundo quer ir exatamente para poder registrar uma foto nos dois hemisférios, né? Passa a próxima lâmina. A gente tem aqui, né, Sim. A coordenada zero, né? Zero, exatamente. 0 graus. Eu ainda não fiz o teste do ovo, tá? O que é isso aí exatamente? Exatamente, porque como a latitude é 0, ele está fazendo o teste que você coloca o ovo e ele fica em pezinho, como mostra aí na imagem. E eu não fiz o teste ainda, então essa imagem assim, eu sou suspeita assim, de falar que se realmente isso funciona. Então, se os amapaenses que forem ver o podcast depois, então que possa fazer um comentário realmente se passaram pela experiência de fazer. Mandar um vídeo, já tinha visto, sabia dessa situação? Não sabia. Tanto como mostra aí, que depois pode buscar por curiosidade essa situação. Eu fui pesquisar também a origem do nome, né? Que geralmente os nomes do Brasil são indígenas, né? Esse Tupi. É Tupi, ele tem duas versões pelo que eu vi, né? A primeira é Tupi, lugar da chuva. Chove demais lá? Muito. Chove, assim, a gente tem bastante umidade, né? Em virtude do rio. Dos rios, na verdade, dos rios, da floresta, é muito uma cidade muito que tem muita umidade, então assim, a gente tem sempre um misto de chuva e sol, tanto que a gente só tem estabelecido 2 estações do ano, que é o verão e o inverno lá, que são as estações definidas. Então, nessas estações a gente tem muita chuva no inverno, como por exemplo, agora nesse momento tá um período de muita chuva lá. E no verão é muito sol, realmente muito sol, mas também tem incidência de chuva, só que, claro, bem menor em relação ao inverno. Ao inverno lá. Exatamente. Né? Tem uma segunda origem do nome, que é em... Nossa, vou ter que ler aqui com o meu óculos. Nhengatu. Você viu falando? Eu desconheço. Nhengatu significa terra que acaba ou ilha. Justamente porque, como a gente viu no mapa, o Amapá é exatamente. Lá no final, extremo, né? Lá no final. No extremo norte, né? Vamos ver a próxima lâmina aqui. Aí o Marco Zero. E tem essa questão do equinócio. Sim. Como é que funciona isso lá? O equinócio é exatamente o momento que ocorre que o Sol ele enquadra nesse círculo que você vê aí no marco. Aqui. Exatamente. Tem um momento exato, inclusive existem programações voltadas para o equinócio, que é exatamente o momento que o Sol se alinha dentro do círculo. Então, as programações geralmente acontecem para registrar esse momento. Você tem que ficar num local específico aqui para poder... Você vai lá... você tem que ir lá... Não, é só no equinócio. É só no equinócio. Eu não me recordo exatamente de quanto em quanto tempo acontece o equinócio, mas quando acontece exatamente é quando o Sol se alinha nesse ciclo. Olha que interessante. Teve um momento que a parte do Estado foi invadido pela França e teve uma guerra. Eu não sabia disso. Eu não sabia de guerras para aquele lado. Né? A França invadiu aquele local lá em 1895. Revolução Francesa, né? 1895. Gerou uma guerra, eu não sei, acho que não, a Revolução Francesa acho que foi na França, no caso. Foi na França, mas
ali Napoleão fazendo a... Qual a guerra que... Eu não encontrei o nome da guerra, mas ele fala que em 1900 já o Brasil já recuperou aquela região ali novamente. Foi Guiana. Porque é do lado da Guiana, né? Guiana. É porque é do lado da É Guiana. porque a gente faz fronteira, né? A gente faz fronteira com a Guiana Francesa, né? Hoje a gente tem a Ponte da Amizade, que inclusive é uma ponte que ela foi construída e ela faz pouco tempo que ela foi inaugurada. Ela é uma ponte que foi inaugurada bem recente e ela que estabelece a conexão dos dois territórios, né? O território do Amapá e do outro lado do rio a gente tem o território da Guiana Francesa, que é bem próximo, inclusive, é dividido pelo rio Oiapoque. Nesse caso, quando falam do Oiapoque ao Chuí, estão se referindo ao Oiapoque lá em cima, ao extremo norte, e o Chuí até o Chuí aqui no sul. Então, existe essa expressão em virtude dessa... Os dois pontos mais longe, os mais extremos, né, do Brasil, o norte e o sul. Chuí. Exatamente. Ali o estado de vocês é o único que faz fronteira com um país europeu. O único estado brasileiro que faz. Da Guiana, né? Outra coisa. Francês, né? Tu sabia? Bom vocês terem falado isso aí, eu também pesquisei isso, tá? Olha, hoje é quase que uma aula aqui. Pois é, né? De matemática. Me perdoe se de repente eu falei alguma informação equivocada, os professores vão me corrigir. Não, quer ver só que interessante? Eu também achava que os pontos mais extremos é do Oiapoque ao Chuí. Mas e não é. É porque pega o incentivo da música, mas o que foi que você pesquisou, Douglas? Vamos ver aqui. Os pontos mais extremos do Brasil... Deixa eu ver aqui. no Amapá ali, né? Não, só um pouquinho. Tá aqui, ó. O ponto mais extremo é Moete-Camburai, que é Roraima. Na verdade, há uma situação onde acredito assim que há uma briga, entre aspas, né? Uma briga que eu digo no sentido de querer que seja estabelecido como extremo, porque parece que esse ponto aí, ele não é povoado, entendeu? Ele não é povoado. Não é. Exato. Então, o que acontece? Roraima tem esse ponto extremo que Roraima estabelece como ponto extremo do Brasil. Então, como ele não é povoado, então o Amapá acaba estabelecendo que tem que ser considerado o ponto povoado, entendeu? Então, por isso que falam do Oiapoque ao Chuí, porque o Oiapoque é povoado, é um município, que até tem inclusive. musiquinha do governo nacional que fala do Oiapoque ao Chuí, né? Aí eu fui dar uma pesquisada hoje, acabei encontrando essa referência aqui, mas de extremos de territórios brasileiros, eu não sabia que tinha que ter essa questão de povoado de igual. Pois na verdade, eu já vi essa reportagem a respeito dessa situação, exatamente por conta de querer... O Estado vai defender o ponto que estabelece o extremo, né? Até por uma questão, creio, de divulgação da própria cidade, do próprio Estado, aliás. Eu vi umas situações aqui que lá tem o maior parque ambiental do Brasil e o maior parque de floresta tropical do mundo, que é o Parque Nacional das Montanhas... Do Tomocumac. Tomocumac, que ocupa 30% do território de vocês. Por isso da densidade habitacional. É uma área bem preservada, inclusive o acesso é um acesso bem difícil, entendeu? Porque é uma área bem densa, de floresta bem densa. Na Segunda Guerra Mundial também o Amapá recebeu a visita da Alemanha. Sim, eu vi a situação, um negócio bem... Tem até uma cruz lá de um alemão nazista que foi enterrado lá, né? Mas é uma história que quando você fala em nazismo no YouTube não é legal. Não tá dando certo. Melhor cortar. Vamos deixar para lá. O melhor, pula essa parte. Na verdade, o melhor de tudo que eu achei de lá foi os bombons. Além de você. Bombom, cupuaçu. Bombom de cupuaçu. Não, e assim, eu levanto a bandeira quando eu chego aqui, né, pro sul. As então, castanhas. assim, eu tenho. Sul, não, amor. Eu acho que é para essa região toda aqui. O que é bem interessante é que para lá, quando você vai numa festa ou quando você vai na casa de alguém, eles têm muita cultura do suco. Suco de cupuaçu, tem muita polpa. Você vê uma grande quantidade de polpa. Se você for para o Sudeste lá, é muito difícil você ir na casa de alguém e alguém te oferecer um suco um suco de laranja, limão. É que, na verdade, assim,
O cupuaçu, se eu não me engano, é o cupuaçu, o maracujá e o limão, que são frutos que você pode tomar e você não está ingerindo açúcar, o açúcar da fruta, né? Sim. Se eu não me engano, são os únicos sucos que você pode tomar e você não terá problema. Entendi. Né? Então, é interessante isso. Aqui, muito oferecem suco de laranja, mas é uma coisa que nutricionalmente não é legal. Não. É melhor você comer a fruta do que tomar suco, né? Essa questão do suco que ele coloca, eu acho muito interessante no sentido de que lá a gente tem a cultura de utilizar muito suco de fruta natural. Você quase não vê a gente não tem a cultura de utilizar muito suco industrializado. Entendeu? O que viajando eu consigo perceber essa diferença. Eu digo que para ele, eu estou dizendo que eu levanto a bandeira, porque assim, eu sou apaixonada pela nossa culinária. Amo a nossa culinária, o nosso muito peixe, né? O nosso açaí, castanha. A nossa castanha, o nosso cupuaçu, camarão, o tucupi, o jambu, o tacacá, o vatapá, que são comidas típicas. Gente, assim, só vocês indo lá para vocês conhecerem o Amapá e vocês poderem experimentar da culinária. Que são culinárias de origem indígena. O próprio tucupi, o próprio tacacá, que vai o tucupi com a goma, que é feita da... Aquele que dá... exatamente. Aquele que dá dormência é o jambu, que é uma erva que ela tem essa sensação de dormência. Ela vai na composição tanto ela é muito utilizada no tucupi do tacacá, que vai... O tacacá ele tem uma composição de vários ingredientes. Vai o camarão, o tucupi, o jambu e a goma, que é maravilhoso. E o camarão é diferente do nosso camarão daqui, porque ele é um camarão de água doce, Exato, que é o que a gente chama de camarão regional. Eu sou louca por camarão. Assim, de modo geral, eu gosto do camarão. Tem outro sabor do que é diferente do camarão daqui? Eu acho o sabor mais suave, e eu acredito que ele tem, sei lá, eu degusto com muito prazer, porque eu acho que o paladar é diferente, entendeu? Do outro. Será que não é mais por mais adocicado do que seria o nosso aqui? Acho que talvez o nosso... Lá a gente consome muito, uma coisa assim que é muito consumida pelo amapaense e paixão do amapaense é o camarão no bafo, que eu já verifiquei aqui para o sul, vocês fazem, né? Não sei se o processo de cozimento é o mesmo, mas acredito que sim. Né? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu sempre digo pro Mauro, assim, que para mim é uma das culinárias melhores do Brasil. Inclusive já teve enquetes em redes sociais que Macapá foi tido como uma das melhores culinárias do Brasil. E assim, eu levanto essa bandeira, porque eu posso comprovar que né? E aqui a gente tem um rio que a gente acha grande pra caramba, que é um dos maiores do estado, que é o Rio Itajaí-Açu. Imagina lá. Vocês precisam ver aí lá tem o Rio Amazonas. Não dá para ver outra margem, orla, eu fiz uma publicação recente bem de longe no meu status em relação à comparação, né? Eu saí da orla do Rio Amazonas para vir para a orla da Praia de Gravatá. Eu digo que foi a minha maior felicidade. Eu perdi a orla do Rio Amazonas, mas eu ganhei a orla do Gravatá. Então, era um caminho de rotina minha, a orla de Macapá com o Rio Amazonas, que eu falo sempre para ele que é deslumbrante, de manhã, aquela coisa linda de se ver. E eu morava bem próximo. Hoje eu tenho o privilégio de morar próximo já de uma orla também, de uma orla, só que de água salgada. Mas assim, ambas, cada uma com sua beleza, mas eu não posso deixar de ressaltar a beleza que tem o Rio Amazonas. E o que você fazia lá? Qual que era a tua profissão dentro da tua cidade? Assim, antes de vir para cá, eu já não estava mais trabalhando. Antes de estar nessa condição, eu trabalhava com meu pai. Meu pai, inclusive, trabalha na área de culinária, né? Lá, exatamente, restaurante. Nós não somos amapaenses. Nossa origem é nordestina. Sou maranhense, inclusive. E fomos para lá, eu ainda pequena. Então, quando fomos para lá, nós já fomos para lá explorar a área da culinária também. E meu pai sobrevive até hoje dessa área. Então, meu pai tem restaurante e eu trabalhava com ele. Show. A gente tem restaurante, então, mais uma razão para me exaltar a culinária do nosso estado. Muito bem. Então, uma última curiosidade que eu quero falar sobre o Amapá
que eu achei interessante, que é o único estado do Brasil também que você não consegue acesso terrestre, né? Você tem que usar a balsa ou o avião, não existe. É praticamente uma ilha, mas com rios bem pequenos, né? Que fazem a divisão no território brasileiro, né? Eu fui olhar e digo, mas não é que é verdade. E são coisas que na aula de geografia a gente não aprende tão... Não aprofundo. Aprofundar naquele estado. A gente, acredito que assim, que pra gente, acho que a gente não divulga isso assim, com tanta frequência, porque pra gente já é uma coisa tão normal e tão natural. Mas assim, o que eu fico triste por isso é porque eu acho que isso limita muito as pessoas de poderem explorar outros estados, né, saindo de lá só de avião ou de navio. Então isso acaba limitando muito a condição das pessoas, mas assim, realmente para a gente sair é só de navio, embarcação, né, de modo geral, ou de avião. Inclusive, assim, para lá você vai para vários municípios dentro do Pará, inclusive, dentro do Amapá, via embarcação. Dentro do Amapá só tem aeroporto em Macapá, que é a capital. Só lá que tem aeroporto para receber aviões grandes. Ou, assim, até tem município que tem espaço para receber, mas monomotor, coisa desse tipo. Coisa pequena. Coisa pequena. Mas dentro do estado do Amapá, só Macapá mesmo que tem aeroporto. Mas a saída de lá realmente é só isso avião. Aí. Show de bola. Então agora, antes de a gente começar a conversar e conhecer um pouquinho do Mauro, agora é o momento publicitário. Agora eu vou tomar o meu Guaraná Pureza. Lembrando que eu não ganho nada da Pureza, mas como é que chama aqui? É o Orgulho Catarinense, Pureza. É Guaraná? Guaraná. Ele é nacional, né? Como vocês comentaram, que também tem um Guaraná lá. Dessa vez eu vou trazer... Sim. Que é típico, né? Não, na verdade o baré ele não é típico lá de cima. Na verdade, o baré, ele era distribuído. Tem o Tuxaua, que ele da região norte. É o Tuxaua. Eu acredito que o Tuxaua não tem pra cá, que inclusive ele é bem adocicado, ele é muito gostoso. Mas esse eu vou experimentar, tá, Douglas? Depois vou experimentar. Tem mais. Vou experimentar. Tem mais. E daí? Então agora nós temos uma segunda pessoa que resolveu que tem que se mudar para Navegantes, que é o Mauro. Mauro, ele é carioca? Sou carioca. Da Gema. Onde é que se morava no Rio de Janeiro? Bom, na verdade eu morava em Copacabana, né? Como ela falou, eu saí de uma orla, né? Uma orla... Copacabana é uma orla linda, uma das mais belas do mundo, uma das praias mais conhecidas no mundo, né? E vim para Navegantes. Por que Navegantes? Em 2011... Vamos chegar nesse assunto aí. Eu quero saber como é que vocês se encontraram e como é que vocês decidiram vir para cá. Então, na verdade... Nós vamos fazer uma sequência. Você mora com a tua família lá, com a tua mãe? Com a minha mãe. Meu pai é falecido, meu irmão é casado. Ambos morávamos, né? Ambos morávamos. Eu com a minha mãe e ele com a dele. Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei nessa área industrial, né? Quando eu me formei, fui para a área de petróleo. E uma empresa que eu trabalhei, ela tinha alguns equipamentos fazendo revisão em Santana, no Amapá. E foi assim que em 2011 nós nos conhecemos. Né? Vocês acabaram se conhecendo no Amapá por conta do teu trabalho. Isso, por conta do trabalho. Aí... Mas qual o teu trabalho? Bom, eu trabalho... Quando eu iniciei, né, trabalhava com motores, né, de geração de energia e propulsão marítima. E nessas revisões, né, que a empresa vendeu um pacote de geradores para a usina termoelétrica de Santana, da Eletronorte, e venceu a revisão. Nessa revisão, foi mandado um grupo para lá de field service. Para lá onde? Para Santana, em Macapá. E eu estava entre esses escolhidos para fazer essa revisão. Passei em torno de 30 dias, mais ou menos. Nessa revisão foi onde nós, né, viemos a nos conhecer. A primeiro momento, né, tivemos um relacionamento muito rápido. Mas daí hoje você trabalha na área de petróleo, na área de produção. Para a Petrobras, logicamente. Isso. Você trabalha embarcado, provavelmente numa
uma plataforma, né? Uma plataforma de produção de petróleo. E eu lembro que eu conversei com você em alguns momentos e você me falou uma coisa que para mim foi muito curiosa e eu acho que ninguém sabe. Todo mundo que eu converso, até ontem teve aqui conversando comigo um mecânico de aviões, né? E daí eu pedi para ele se ele sabia qual era o motor que fazia a geração de usina, a geração de energia elétrica dentro de uma plataforma. E aí eu dou 5 segundos para você que está assistindo pensar que motor é esse. Eu jamais saberia. Jamais ia jogar isso aí. E aí, Mauro, que motor que é? Na verdade, isso depende muito da plataforma. Quando a gente fala em plataforma de perfuração, né, existe perfis. Quais são esses perfis? A plataforma de perfuração, ela só perfura, faz, né, intervenção de poço. Então, qual é a geração de energia? São motores. São motores diesel, né, de médio a grande porte, utilizando diesel. Quando a gente fala em FPSO, que é o Float Production Offload Storage Offload, né, que é uma unidade de produção, armazenamento e transferência, a gente tem a opção de turbinas. São aeroderivativas, que são essas turbinas que a gente vê ali não é no avião da Gol, mas nesses aviões maiores, esses Airbus A320. São esses que fazem voo internacionais, são bem grandes, né? Que são turbinas da Rolls-Royce, da GE, da Siemens, né? Que são aeroderivativas, têm a mesma configuração. E quantas tem lá onde você trabalha? Quantas turbinas tem? Isso, depende muito da configuração do navio e da quantidade de equipamento. Então, nesses navios que estão vindo do pré-sal, são em torno de quatro turbinas gerando 25 megawatts cada uma. Cada uma. Porém, e qual que é o combustível delas? Gás. Gás natural. Porque eu tenho o gás vindo diretamente do poço. Então, basicamente... Mas e esses outros motores que são a diesel, tem que levar o diesel para lá? Não, sim. Tem um tanque, né? O navio FPSO, na verdade, ele tem a primeira configuração, que é um navio cargueiro, né, o LCC ou VLCC, né, que são o Ultra Large, o Very Large, né, de tamanhos um pouco diferentes, que eles são convertidos no final da vida a uma planta de processo, né, que são que viram os FPSOs ou os FSO, que são os navios que só pegam o óleo do poço, armazena e transfere. Os FPSO pegam o óleo do poço, faz o primeiro tratamento primário, para depois armazenar para ir diretamente para a refinaria. Então, o que acontece? O poço, geralmente ele tem gás, né? Tem uma configuração do poço com muito gás, com pouco gás. Então, o que eles fazem na construção? Eu pego uma plantinha de tratamento de gás, eu seco o gás, tiro o gás carbônico do gás, limpo o gás, e esse gás ele serve como combustível da turbina, ou seja, eu não pago combustível. Mas geralmente essas turbinas, elas chegam para a gente, tem vários tipos de configuração, mas chegam para a gente em duplo combustível, que é o diesel e o gás. Se eu tiver um colapso no poço, eu tiver que fechar o poço, dar um shutdown na planta, ela automaticamente comuta para o diesel. Só que para a gente consumir em diesel é um valor muito alto. Muito alto. Porque o diesel marítimo, ele não é esse diesel que a gente consome no posto. Ele é um diesel já com retardante, né, de fogo. Então, ele tende a ser mais caro. Então, quando a gente vai fazer uma parada programada na planta, a gente geralmente utiliza as turbinas a diesel ou os motores, que são os motores de emergência e os essenciais, né, e a parte do motor da bomba de incêndio, que é diesel, que funcionam de forma independente, né, sem ligado a algum sistema. E num caso de a gente perder as turbinas, por algum motivo, entram os motores de emergência segurando o casario, algumas funções da planta. Até, né, que se resolva tudo. Até que se resolva. E daí você embarca, fica quanto tempo? Você vai de helicóptero para lá? A gente vai de helicóptero. Quantos quilômetros para dentro é essa tua... onde você trabalha? Na verdade, ali são em torno, quando a gente fala em pré-sal, dá em torno de 290 a 315 quilômetros da costa. É um tempo de helicóptero, hein? Dá 1h10, 1h15. Mas no gás do helicóptero tem que ser helicóptero a 200 por hora, mais ou menos.
O helicóptero vai mais ou menos 250, porém e daí você fica lá quanto tempo? Então, o contrato é 14, né? Mas sempre tem aquela ocasião de ficar mais um pouco, aí você fica 15, às vezes 20, às vezes 21. Tem a questão agora da pandemia, que a gente estava num impasse de fazer 28 por 28 e o impasse de 21 por 21, mas como estava tendo um impacto muito grande na questão psicológica, né? E resolveram colocar o 14 por 14, né? Que seria mais 14 menos dias por impactante. 14 dias, né? Isso. E então daí agora a gente vai voltar lá pro assunto de que você conheceu essa que é a tua esposa hoje lá. Aí você estava naquela fazenda que eu conheci ela mas foi um período que você ficou lá. Aí você voltou pro Rio. Isso. Eu voltei pro Rio, né? Nós mantivemos contato nessa época e contato, eu voltei de novo. Foi logo no Carnaval, né? Foi. Eu voltei de novo, o quê? 20 dias depois. Um mês depois. A gente não conseguiu ficar muito tempo longe, não. A gente teve que fazer uma programação e aproveitou o Carnaval, né? Aí foi um negócio arrebatador, tipo de novela mesmo. De novela mesmo. Legal. Porque tipo para assim, sair do Rio de Janeiro, 6 horas de voo, aquela coisa toda. É muito amor, né? E foi aí que nós firmamos o compromisso de namoro, naturalmente, né? E depois eu comecei a ir muito pro campo, né? Aí tinha mais determinadas folgas, a gente se encontrava. Ela chegou a vir pro Rio de Janeiro, né? Veio pro Rio de Janeiro no primeiro momento. E depois nós ficamos 4 anos. Foi, 4 anos. A gente começou a tentar administrar a distância, porque até então ele e eu fomos pego de surpresa por conta da distância, né? Ele no Rio, eu em Macapá. Você ia mais para lá ou ele ia mais para lá? Ele ia mais. Você ia mais, tá. Ele ia mais. E daí, então, chegou o momento que vocês decidiram assim, não, a gente vai assumir uma vida 2, que não foi nem em Macapá e nem no Rio. Então, aí é que está o segredo. Foi no Rio. É no Rio. Foi no Rio. Não, o quê? Não, vocês decidiram morar. Isso. Na verdade, como minha base estava em Macaé, a segundo momento eu tinha ido para outra empresa, né? E minha base ficava em Macaé. Nós tínhamos adquirido um apartamento em Macaé? Não, a gente prospectou a possibilidade de adquirir, porque a gente chegou a dar entrada lá também. Foi, a gente chegou... Macaé é um município do Rio. Do Rio de Janeiro. É exatamente onde tem... está o conglomerado de empresas de petróleo do Brasil todo. A base dele lá, ele teve que mudar para lá, por conta da base ser lá. E foi quando a gente estudou a possibilidade de ir fixar a residência lá para a gente poder realmente concretizar o que a gente tinha em planos, o que a gente tinha em mente fazer. Conclusão, acabou que ele recebeu uma proposta, né, amor? Aí a gente não concretizou isso, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Nós já estávamos com um projeto, a construção do condomínio. Foi quando eu voltei para o Rio, né? Eu tinha recebido a proposta para morar fora do Brasil. Foi. Né? E nesse meio tempo que eu estava me organizando, saindo de Macaé, indo para o Rio, para morar com a minha mãe, até o tempo de mudança, até sair a documentação toda, eu vi um anúncio no jornal de um condomínio no Rio. Aí eu fui com a corretora, só que eu não tinha gostado, porque era muito pequeno, tinha aquela proposta de cozinha americana, que eu não sou muito adepto. Aí eu tinha conversado com ela. Espaço aberto, no caso, aberto, né? Sim. Mas muito pequenininho. Aí ela falou assim, Mauro, tem um outro apartamento, só que esse está na planta. E vai ser entregue daqui a 3 anos. Eu falei, tá tudo bem. Vamos lá ver. Foi quando eu fui, né, numa zona chamada Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Taquara. Eu fui e gostei. Né? O local muito bom, muito bem localizado, próximo da delegacia, né? No Rio é muito bom a gente morar bem próximo da delegacia. Mas os valores lá são muito diferentes. O mercado imobiliário lá deve ser muito diferente, obviamente, do que aqui, né? Antes da crise, sim. Antes da crise era bem diferente, bem concorrido.
E aí foi que eu conversei com ela, nós fizemos o processo de Macaé e adquirimos esse apartamento. Nesse meio tempo, eu fui morar fora, o apartamento ainda em construção, e veio entregar, né? Entregou 2 anos, entregou até antes. Entregou 1 ano antes, uns 8 meses antes. Aí foi aí que nós chegamos a cogitar, mas depois a gente separou, né? Ficamos um tempo separados. A gente teve uma pausa. Até já separa. A gente tem que chegar nesse detalhe, porque assim, 2011 para 2022 existe aí um tempo bem longo, entendeu? Então, assim, a nossa história, ela começou em 2011, mas a gente teve uma pausa. Creio que essa pausa ela foi muito importante para a gente conseguir concretizar onde a gente está hoje. Deu uma treta, então. A gente ficou 4 anos separados. Ficamos 4 anos separados. Depois disso voltamos a ter contato, e nesse contato foi que a gente percebeu que nada tinha acabado. E aí, a partir daí, isso ele no Rio e em Macapá. Voltamos a ter a rotina novamente de idas a Macapá. Embarcava, desembarcava, ia para o Rio, ficava no Rio. Então, assim, essa ponte aérea para nós, ela não era favorável. Então, a gente precisava decidir o que a gente queria. Então, assim, existe todo um processo até a gente chegar em Navegantes, até a gente chegar no Douglas e na Kelly. Então, assim, foi quando a gente começou a estudar o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer. No primeiro momento, Macapá seria a nossa opção. O Rio nunca foi opção minha, nunca foi opção do Mauro, por várias razões. A primeira delas, a questão da violência no Rio, eu tenho que ressaltar, infelizmente, ela me assusta. Entendeu? Então, foi assim determinante para a gente pensar em outros lugares para ir. Mas uma coisa, Mauro, você é carioca mesmo ou você nasceu? Sou carioca mesmo. Carioca mesmo, olha só. Só que aí é que está outro segredo. Em 2011, quando eu comecei a trabalhar com perfuração, eu embarquei aqui. Tinha um terminal do lado do aeroporto da Petrobras. Hoje não, hoje virou Carum, né? Carum comprou esse posto que tem aqui na direção de Santa Catarina, Baúna. Então, o que aconteceu? Eu embarquei aqui, só que nós ficamos hospedados a primeiro momento no Hotel Navegantes, que era em frente a Navegantes, que hoje acho que é Ecohotel, não é? Que é bem de frente ali o aeroporto. Sim, tem isso, Ecohotel. Era um prédio bem grande ali, fiquei hospedado ali, e depois eles mandaram a gente para Itajaí. Aí eu conversei com ela, né, porque em 2011 Navegantes era bem pacato, bem... Era bem diferente do que é hoje, né? Muito diferente. Ainda hoje é muito pacato, mas não tinha toda essa situação da orla que a gente tem, não tinha toda a estrutura que tem hoje. Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, né? Não existia. E mesmo assim te chamou a atenção? Me chamou a atenção por causa da tranquilidade. Né? Na época eu não tinha nem visto o preço. Eu gostei, mas por um acaso eu continuei no Rio, né? Aqui era só embarques esporádicos, né? Não era fixo. Tinha um escritório da Petrobras em Itajaí, né? Não sei, o escritório, o que era algo nesse sentido? Na verdade, a base deles era uma base logística, se não me engano. Acho que era algo nesse sentido. Porque, na verdade, eles tinham, do lado da Movida, um pouquinho para lá do lado do aeroporto, tinha uma base deles ali, que tinha também a logística, só que era por dentro do aeroporto, o nosso embarque. Tinha da ONGC também, eu cheguei a... Na verdade, eu não furei para a Petrobras aqui, eu furei para a ONGC, a petroleira indiana, que estava também furando aqui, só que não teve muito sucesso. Né? A Petrobras achou alguma coisa aqui. E, nesse meio tempo, eu embarquei aqui na parte de perfuração. Aí, depois que eu fui morar fora do Brasil, que eu vim trabalhar na produção desse campo, né? Que já era aqui, já tinha furado, né? Já ia fazer o teste de longa duração, né? Para ver se o poço é rentável, tem toda uma engenharia aí. E foi nesse meio que eu comecei a conhecer, porque eu fiz os embarques. Uns amigos meus também saíram do Rio e vieram para cá. Aqui para Navegantes? Para Navegantes. Mas em que momento que você trouxe o restante sei lá, veio a família, veio... Então, a ideia veio
Porque nesse meio tempo que o pessoal estava vindo para cá, o custo-benefício com aluguel, compra, estava muito bom e a oferta da tranquilidade, diferente do que a gente vivia no Rio de Janeiro, era muito diferente. Então, eu já estava com a ideia de sair do Rio de Janeiro, somente com a ideia. Só que eu ainda estava com o apartamento lá, né? Foi quando a coisa começou a piorar, né? Veio crise, veio aquele furacão todo, né? E eu falei com ela, não, tem que sair. Ela falou, tá, mas a gente vai para onde? Eu pensei em São Paulo, pensamos em São Paulo. Chegamos até a fazer pesquisas, né? Eu fui fazer um treinamento em Jundiaí, gostei muito de Jundiaí. Só que aí nós resolvemos, não, vamos para Santa Catarina. Foi quando nós viemos para cá. Melhor estado do Brasil. Em 2018. A gente realmente adotou a pesquisa, né, amor? Dos melhores. Foi. Inclusive, Jaraguá do Sul ficou entre um dos municípios melhores para se morar. Isso. Então, todas as pesquisas, né, amor, que a gente fazia, elas estavam voltadas para Santa Catarina. Aproveitando que você falou sobre a questão de você já ter vindo há muito tempo atrás trabalhar aqui, eu digo assim que a gente estava predestinado a vir para cá. Porque ele já tinha vindo bem antes, né, a trabalhar, e então a gente ainda não tinha cogitado a possibilidade de vir para cá, né? Não. Até que em 2018 foi quando a gente resolveu vir para conhecer. Vieram vocês dois? Viemos nós dois, meu filho e minha mãe, viemos os quatro. Os quatro inclusive, vieram. Eu tenho um registro, que eu mandei uma foto para você, eu tenho um registro desse Blumenau, momento. conhecemos Blumenau, tem um amigo que é catarinense de Blumenau, e nós fomos a Blumenau, Itajaí. Passamos em Balneário Camboriú perdido, né? Entramos ali na Praia Brava, subimos, descemos, vimos aquela paisagem bonita. Será que Camboriú? Eu falei, não, né? Tá mais 10 vezes mais bonito agora. Tá 10 vezes mais bonito. Estávamos exploradores, né, amor? Entrando e saindo, enfim. Eu lembro que quando quem entrou em contato comigo pela primeira vez para ver imóveis, né, em Santa Catarina foi o Mauro. Sim. E o Mauro tinha a ideia de Itajaí, muita ideia de Itajaí. Tava no Rio, talvez aguçado por mim, porque eu, no primeiro momento, queria muito Itajaí. Então, ele acabou se voltando para Itajaí, mas nunca deixando de olhar Navegantes. Porque, na verdade, o que atraiu? Na verdade, foram vocês que acabaram direcionando a gente para Navegantes. Mostrando, né? Porque a gente ficou uma semana toda juntos. Na verdade, foi mapeamento. Mas o que a gente falou que convenceu vocês de Navegantes? Na verdade, qual foi a virada de chave? Não, então acho que é Navegantes. E que vocês foram cruciais. Eu não posso deixar de lembrar que vocês foram cruciais para a nossa escolha. Na verdade, não sei se isso foi um mapeamento de vocês, eu não sei como é que foi, né? Mas a questão foi o seguinte. Itajaí já é uma cidade grande. Então, eu estou saindo de uma cidade grande. Muito prédio. Eu já estava saturado de morar em condomínio, prédio, apartamento. Então, o que... Eu lembro que você falava muito para mim, Kellen, eu quero casa. Exatamente. E aí eu até sugeria, mas tu quer Itajaí... É legal se tu quiser ficar pelo centro, né? Uma logística melhor. Então, um apartamento. Não quero apartamento. Eu disse, tá. Então, já que vocês vêm para cá, ele sempre falava que ia trazer a Renata junto, né? Não, eu vou levar a Renata junto para a gente conhecer, então. E o Mauro me falava muito, eu quero casa. Isso aí. Eu quero um local que seja tranquilo para minha família morar, porque eu tô cansado do Rio, de prédio, de trânsito, aquela coisa toda. Foi aí que foi o crucial, quando a Kellen falou, não, Mauro, a gente vai para Navegantes. A oferta lá é melhor e a questão de Itajaí não é que vá acontecer em Itajaí, mas você tem aqueles pequenos problemas com enchente, locais alagados e os altos valores também. Ali perto da fazenda é um valor muito alto e a questão do aeroporto. Para a gente também ocasionou de ser mais estratégico Navegantes, porque como eu vou utilizar o aeroporto para ir para o Rio trabalhar, eu estou do lado de casa. E a questão da casa, a questão no caso de morar em casa e não um apartamento. Então a oferta aqui, até aquele momento, em questão de valores, né? Era 1000 vezes melhor. Porque assim, eu morei em casa, depois fui para apartamento e realmente eu não estava mais adepto
a morar num condomínio porque você precisa viver em comunidade. E tem gente que não sabe viver em comunidade. Eu vivi isso no prédio da minha mãe, em nosso apartamento no Rio. Estava dando muita dor de cabeça por conta disso. Eu falei com ela, eu não quero apartamento. Não quero porque simplesmente tira muito a sua privacidade, a privacidade coletiva. Né? Você não tem, então eu prefiro casa. Na verdade, vocês entraram... é o perfil de cada pessoa. Exatamente. Né? Tem gente que adora. Minha tia vai vir agora em maio. Eu falei para ela, tia, por que você não vende em Copacabana e vai para Balneário? Porque o perfil dela é apartamento. Eu falei, tia, com o valor do seu apartamento, vai vender, a gente compra uma casa. Não quero. Quer um apartamento? Quero um apartamento. É exatamente. Entendeu? O que você colocou. É o perfil. Agora, a minha mãe, ela prefere uma casa. Porque no Rio de Janeiro é muito complicado você comprar uma casa. Você quer morar bem numa casa, você vai para a Barra da Tijuca, pagar 5 milhões, 3 milhões... viver dentro de condomínio, mas você não sai do condomínio. E, inclusive, recentemente, a mãe do Mauro esteve aqui, né? Isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela ficava preocupada de andar com o celular na rua, né? Inclusive, isso é uma coisa assim que eu preciso até colocar. Quando o Mauro estava irredutível em relação à casa... não comprar apartamento e sim casa, porque eu morava em casa, né? Então, assim, sempre morei em casa, nunca morei em apartamento. Então, eu não tinha muito esse parâmetro de o que era melhor. Eu tive, sim, claro, no apartamento lá no Rio e tudo mais. Só que, assim, eu não tive morando, eu tive de passagem. Então, é muito difícil você estabelecer isso como parâmetro para você saber o que é bom, se é morar em casa e apartamento. Mas, assim, quando ele pensou em comprar casa, uma coisa assim que eu sempre ressaltava, eu sempre comentava com ele. A minha preocupação, como é que você vai viajar para trabalho, porque ele passa praticamente a metade do mês fora e a metade... Quando ele não está em treinamento. Quando ele não está em treinamento, tem que viajar. Então, assim, eu vou ficar praticamente sempre com a ausência dele nesse período e eu com meu filho sozinho em casa. Então, assim, a ideia que eu trouxe na minha cabeça qual é? Eu vou ficar numa casa sozinha, com meu filho, então eu vou me sentir insegura. No apartamento, pelo menos, eu tenho mais segurança, eu posso gritar, que tem gente por todo lado, tem questão de controle, difícil, né? Controle de entrada e saída de gente, enfim, conclusão. Então, assim, eu vim muito tensa em relação a essa escolha. Mas, assim, eu vim tensa por quê? Porque ele veio de uma cidade onde a gente traz essa ideia de violência e tudo mais, dos cuidados que a gente tem que ter morando em casa. Eu também, de certa forma, Macapá já não está tão tranquilo como já foi um dia, que foi quando eu fui morar lá. Hoje está uma cidade que a gente tem que redobrar os cuidados em relação a isso. Então, a gente veio com essa ideia. Quando eu cheguei aqui, então eu fiquei, meu Deus, vou morar em casa, uma hora vai ficar ausente, como é que eu vou ficar? Só eu e meu filho. Então eu acabei adquirindo um certo medo em relação a ficar sozinho em casa. Mas quando nós chegamos aqui, quando eles entregaram a chave pra gente, que a gente estava morando lá, a gente tava... Sim, ele e eu, por isso que eu tô falando que a gente veio com essa ideia. Eu achava muito engraçado, porque a gente tá aqui... E já está habituado a morar aqui e aos costumes daqui, né? Sim. E aí eu achava estranho, inclusive, as casas todas com muro baixo, as janelas sem grade, as pessoas com coisas visíveis nas garagens. A casa que nós compramos tinham 3 cozinhas, sendo uma delas na garagem. Exatamente, tinha um monte de bagulho, exposta, com muro baixinho, um portão fácil de abrir e tudo mais. Então, quando a gente chegou e se deparou com isso, mas isso também nem foi motivo para a gente se tranquilizar. A gente achava era estranho. Meu Deus, como assim? Conclusão, a gente já está há 3 meses, então eu creio que a gente já está entrando... Essa ideia da tranquilidade... ela já está sendo inserida na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente já está se adaptando. Então, hoje eu posso te dizer que eu já estou mais tranquila. Então, essa tranquilidade me dá a certeza de que a gente foi muito feliz na nossa escolha. Na nossa escolha pelo lugar onde a gente veio morar, na nossa escolha pela casa e não pelo apartamento. Tudo foi uma pela liberdade que a gente tem dentro de casa. Eu fico muito feliz por ele ter feito a escolha de ter optado por uma casa, e hoje a gente tem uma casa onde a gente pode circular do jeito que a gente quer, a gente pode gritar dentro da casa, a gente pode fazer o que quer. Pode ter pet. Exatamente. Então, tudo isso é muito bom, assim, pensar que a gente fez uma escolha. A gente não pode deixar de dizer que vocês foram cruciais nessa escolha. Esse, então, é um ponto positivo, que é a segurança.
Sim. Me diz um segundo ponto positivo e 2 pontos negativos de Navegantes. De Navegantes. Outro positivo seria a tranquilidade. Trânsito, você não tem trânsito aqui, você não tem correria de nada, você sai na rua, você não esbarra ninguém. Navegante em torno, estou falando mais no Gravatá onde a gente mora. Indo para o centro, o ponto positivo é mais a questão mesmo do trânsito. Não vi trânsito aqui. Agora, o ponto negativo. O ponto negativo aqui é o transporte público. É muito pobre. A Navegantes hoje é muito pobre no transporte público. Eu achei muita a dificuldade. Se você hoje não tiver um carro, uma moto, para se locomover dentro da cidade, basicamente depender de transporte público aqui, eu acho que a pessoa... Não é o nosso caso, porque nós trouxemos o carro. Mas seria muito difícil para a pessoa que vem hoje e precisa depender do transporte público. Outro ponto negativo que eu passei foi no final do ano com a falta d'água. Com a falta d'água, por questão... Parece que a cidade encheu, foi uma questão atípica, Mauro, a questão do final de ano é uma coisa que foi o primeiro verão pós-pandemia. Exatamente. Então a galera saiu louca dentro das roupas, Todo mundo enjaulado, de repente. Queria ir para a praia e nunca teve um verão com tanta gente. Isso não só aqui em Navegantes, mas em Itajaí, na Brava, ali nas praias deles, em Balneário Camboriú, qualquer praia. Encheu. E daí, como é que enche? Eles não vêm aos poucos, eles vêm todos no dia 22 de dezembro e vão embora no dia 5 de janeiro. Enche piscina, todo mundo. Enche tudo. E foi quando faltou água. Impossível você ter um sistema de tratamento de água que comporte 3 vezes, 4 vezes a população por um período tão curto. E depois se desuse ele. Não pode. Mas a questão toda... De qualquer forma, já há um estudo, Já há um estudo, para trazer água. Ou seja, isso aí é uma coisa temporária. Então, não vou nem dizer que seja um ponto tão negativo, porque foi uma questão atípica. E na casa que nós compramos tem 3 caixas e as 2 estavam vazias. Deixaram vazia. Então, se nós tivéssemos suprida... nós não passaríamos esse aperto. Mas foi uma questão de logística. A pessoa que vem para cá hoje, ela vai comprar uma casa, provavelmente essa casa vai ter 2 caixas ou 3 caixas. Ou o poço, que isso aqui se chama de ponteira. Que foi a solução que nós fizemos Eu lá em casa. lembro de uma piada dessa situação da ponteira, que o Mauro não lembrava o nome ponteira e falou biqueira. Eu disse, biqueira no Rio de Janeiro. Na verdade, biqueira tem em São Paulo, Biqueira tem em qualquer lugar. Qualquer lugar. E esse seria um ponto negativo. Um ponto positivo que eu também tenho que ressaltar é a oferta de mercado. Você tem comprar um coque, você tem um forte. Comparado à minha cidade, a variedade é absurda, que eu vejo de Danone, que eu vejo de fruta, carne. Qualidade também. Qualidade. Eu não vou dizer que, nossa, é muito barato. Não é barato. Carne hoje está caro. É caro, em qualquer lugar do Brasil. Mas, em comparação ao Rio de Janeiro, aonde eu morava, em Copacabana, os preços aqui estão bem competitivos e bem mais baratos com relação à fruta, verdura. Danone, eu vi iogurte ali de fazendas artesanais muito bons. Então, hoje você tem coque, forte, atacadista. Então, eu acho um ponto, para o tamanho da cidade, eu acho um ponto muito positivo. E a praia? Renata, me fala sobre a praia. Você deve ter ido mais na praia. Deve ter aproveitado um pouco mais do que o Mauro. Então, assim, só complementando o que o Mauro está falando, eu achei assim, que uma das coisas assim, que eu achei em ponto negativo
Eu vou começar pelos negativos, depois eu ressalto os positivos. Mas o negativo, eu achei a questão do comércio fechar meio-dia. Isso, às vezes, para quem não tem tempo de resolver as coisas no período de expediente e quer resolver algo fora do expediente, que é horário de almoço, por exemplo, não consegue por conta disso. Isso eu achei um ponto negativo. Mas eu preciso abrir uma ressalva aí sobre isso, porque isso me remete a um lugar onde as pessoas não vivem na correria, as pessoas têm tempo, elas querem ter tempo para almoçar em família, para estar em casa, para ter um descanso. Não existe aquela... escravo, né? Não é uma coisa assim de... eu não digo nem de escravidão, mas eu estou falando no sentido de correria de leveza, do dia a dia, de leveza no dia a dia. Eu acho isso fantástico, que inclusive... De se programar, que é uma coisa que a gente esqueceu, esse lado, né? Resgata-se lá de trás, que inclusive na minha região não existe, isso é uma coisa do passado, entendeu? Não sei se por se tratar de uma capital, porque hoje a gente está falando de um município que é Navegantes, eu vim da capital de Macapá. Esse, para mim, é um ponto negativo com uma ressalva. Outro ponto negativo, assim, foi a questão de transporte em relação ao ferry. Porque, assim, hoje a gente está em Navegantes, mas Navegantes tem uma relação comercial direta com Itajaí. Então, hoje, por exemplo, eu tive que ir fazer uma consulta lá em Itajaí, eu preciso fazer essa logística de travessia. E essa parte, para mim, quando se refere a essa travessia, que para mim não é desgastante a travessia, mas quando se fala de valores. Custo, né? Custo, porque quem vai resolver alguma coisa lá e precisa fazer isso corriqueiramente, isso acaba refletindo no financeiro. E essa parte, realmente, eu acho que ela é muito negativa, entendeu? É essa questão dessa travessia, desse valor que a gente precisa pagar, imagina... R$9 que eu pago para ir, R$9 para vir é R$18. Imagina se eu fizer isso 4 vezes por semana. Então, soma isso no final das contas, no final do mês, enfim. Para quem é turista, é um passeio. Exatamente. Que, é legal, é divertido, é diferente. Mas para quem mora aqui, é um atraso. Eu tive os 2 momentos, inclusive. Eu vim a passeio, eu achava o máximo. Chegamos aqui, alugamos carro. Inclusive, quando a gente veio para conhecer vocês e ver as casas, ficamos hospedados onde? Em Itajaí. E vivíamos fazendo travessia. Então, naquele momento, estávamos, sim, com um compromisso de ver casa, mas, teoricamente, a passeio também. Então, naquele momento, nós não sentimos isso. Hoje, nós estamos morando instalados aqui. Então, é o momento que a gente consegue realmente ter a percepção dessa situação. Agora, ponto positivo, eu tenho muitos, assim, como eu falei ainda agora, a gente está muito feliz com a nossa escolha. A questão do trânsito, como eu dirijo muito, então o trânsito aqui, eu acho a questão do trânsito uma coisa muito tranquila. Nem existe, né? Não. Tranquila, eu acho a questão do respeito de, claro, educação, tem as exceções que, claro, sempre tem em qualquer situação. Todo lugar tem. Mas, assim, ao respeito no trânsito, sinalização fantástica. Eu acho o máximo em Navegantes, a gente não tem muita sinaleira. Mas a gente tem muita lombada, inclusive. Não. Mas a gente se adapta a isso, mas eu creio que existe uma razão muito lógica para essas lombadas. A questão, não vejo acidente. Se a lombada ela ocasionasse acidente, a gente teria visto isso com frequência e não. Tem pouca sinaleira, mas as pessoas têm educação no trânsito. Renata, você que leva o teu filho para a escola, não sei se você já chegou a perceber que muita gente vai de bicicleta. Isso que eu acho. As crianças vão sozinhas. Exatamente. Isso também me chamou a atenção. Eu já percebi isso desde o primeiro momento. Meu filho, eu moro aqui em Gravatá e meu filho estuda no centro. Então, eu faço essa logística diária todos os dias. Vou levar e vou buscar. E meu filho, inclusive, ele é uma das crianças que não era acostumada a ver isso na cidade que a gente morava. E hoje, tudo que ele me pede é uma bicicleta para ir, porque ele vê os amigos indo e vindo de bicicleta. A distância é absurda em relação lá a Macapá, entendeu? Mas, assim, para ele, essa distância é diversão. É diversão. E me dá segurança, não é a falsa sensação, me dá a certeza
de que existe uma tranquilidade muito grande, porque eu vejo crianças de 7 anos, sozinhas, né? Gente, sem falar que é encantador, né? Para mim, que sou mãe. Então, isso é muito positivo, isso complementa o que eu falei na questão do trânsito, se existe respeito, sinalização, respeito, principalmente porque tem ciclovias. Então, não vejo o motorista invadindo ciclovia, eu não vejo ciclista invadindo a pista, então é tudo muito educado. E isso é fantástico. Para mim, que vim e me deparar com isso, e tendo a certeza que eu vou ter a segurança de comprar uma bicicleta para meu filho, ele andar numa ciclovia, saber que se ele manter ali a educação, entendeu? Para quem não conhece ainda Navegantes, né, nós temos ciclovia tanto na beira-mar, toda a beira-mar, né, tem ciclovia, e também nós temos na Segunda Avenida. Então, possibilita as pessoas facilmente se locomoverem de bicicleta aqui. Mas é mais divertido ir pela praia. Com certeza, vendo o mar, né? Não, é minha rotina. Eu vou deixar o meu filho e na volta, o caminho de volta é a beira-mar. Gente, para mim, aquilo é revigorante. É revigorante. Às vezes eu levo minha mãe para ir comigo só pela volta, para ela poder apreciar. Já chegou o momento de eu parar o carro, atravessar e ficar contemplando a paisagem. Seja fazendo sol, seja fazendo chuva, seja nublado, seja do jeito que for, de qualquer maneira é muito lindo. Então, assim, é muito gratificante poder fazer esse percurso e ver a beleza que eu tenho. Sair da orla do Rio Amazonas e vir para cá para o Gravatá. Então, em resumo, vocês aconselham e dão que nota, vamos supor assim, de 0 a 5 para alguém que esteja vendo esse vídeo agora, que a intenção é só essa, né? Alguém que está decidindo se vem morar para cá ou não, se vem morar para Santa Catarina ou não, se Navegantes for uma opção, uma nota de 0 a 5 vocês dariam para Navegantes, para que eles entendam assim, pô, de 0 a 5 tanto, e eu acho que eu vou, talvez, ligar para Selex Imóveis. É assim que ela atende, daí opa! Ligar para Selex Pode Imóveis. Mandar mensagem, WhatsApp. Eu já comecei a distribuir o número do telefone da Kelly, né? Sem ela me permitir, a gente já chegou. Na verdade, o que acontece? Quando nós viemos ver casa aqui, meu segundo contato foi com vocês, foi com a Kelly. Né? E tivemos não vou nem dizer pela amizade, mas vou falar pelo profissionalismo que vocês estão falando da corretora de vocês, da imobiliária. Então, o que acontece? Qual era a minha maior preocupação? Era adquirir a casa. Como é que eu vou ficar saindo do Rio de Janeiro para vir aqui assinar um documento, voltar, assinar outro documento, volta, assinar outro documento. Não tem bolso que aguente. Eu também não tinha esse tempo para ficar aqui. Até porque o meu domicílio era o Rio de Janeiro. E para eu pedir a minha transferência, eu teria que ter um CEP. E naquele momento eu não tinha esse CEP. Aonde é o diferencial? Que eu não vi nas outras. Foi onde vocês adotaram, vocês abraçaram a nossa causa, né, que estávamos vindo de outro estado, né, mas não poderíamos ficar aqui 100% do tempo acompanhando o processo, né, e vocês organizaram e resolveram tudo. Vocês mandaram a documentação para minha casa, eu mandei para vocês resolveram, foram no cartório para a gente. Praticamente vocês fizeram 90%. A gente fez, foi um caso um pouco atípico, né? Porque teve toda uma documentação anterior à compra, de averbação, então foi um processo um pouco mais longo e que precisava de uma atenção maior. Exato. Né? Porém, essa mesma... Na verdade, quem vem de fora... Não sei como é que está a oferta de casa hoje, porque está diminuindo. Tá. Eu não tenho visto mais. Tá difícil, né? Hoje a oferta de casa diminuiu porque a procura está sendo maior. Exatamente. E também, da época que vocês compraram para hoje, os imóveis aumentaram bastante. Bastante. Porque teve a questão de pandemia, que aumentou tudo, e também da valorização do local. Valorização do local. Então, vocês tiveram total atenção, até mais do que além das
das fronteiras. Então, esse é o diferencial. Então, se eu falar para eles, com relação a uma nota de 0 a 10... Era 5, amor, mas dá certo. Não, estou falando daí a gente faz da imobiliária. Mais preciso. Eu vou falar 10. Eu não estou sendo generoso. Eu também acho. Eu não estou sendo generoso. Não estou falando pela amizade, eu estou falando pelo profissionalismo. Se eu falar para a pessoa que está aqui pensando em vir para Navegantes, obviamente dentro das suas condições e procurando, se tiver o mesmo perfil que a gente, sair de uma cidade grande por causa da violência, vir para cá, é 5. Porque aqui, hoje, eu durmo com bens que valem dinheiro na minha garagem, com um portão que praticamente você tira o trinco, abre e você tem acesso à minha casa. Não tenho grade na minha janela e vou mais além. Os meus banheiros estão sem janela. Se alguém pegar um banco... Está em obra, né? Está em obra, está em reforma. Se alguém pegar um banco e entrar, vai ter acesso diretamente dentro da minha casa. E tenho câmera, coloquei câmera, aquela coisa toda, mas, assim, não vi nada fora do normal. As 2 casas que tem do lado, de onde a gente mora, não tem ninguém nunca arrombou. Você até lembra aquela casa que nós entramos por engano, que aquela rua, quase 1,5 km de rua, eram 4, 5 moradores. Daqui a gente vem cá, mas ninguém arromba? Não, ninguém arromba. Tá tudo bonitinho aqui. Que um cuida, na verdade, assim, aqui tem os moradores, não é que um cuida da vida do outro, não é isso, ninguém vai visitar ninguém e tal, a gente às vezes se conversa quando encontra no portão e tal, mas todo mundo cuida, né? Poxa, ó, meu vizinho viajou, vou cuidar a casa dele, ver se não entra ninguém estranho. Eles ficam atentos, né, Kelly? Um fica atento à situação do outro, nesse sentido, né? De cuidar. Isso. De cuidar, tem aquele monitoramento, né, do vizinho. Não que não aconteça algum assalto, né? Não chega a ser assalto, um roubo. Um furto, entendeu? Não que não aconteça. Mas são casos muito isolados. E eles não têm a violência das cidades grandes. Não tem. Mas se o der bobeira e estiver passando o noia pela tua garagem e ver uma bicicleta que esteja na mão e ele está querendo droga, você vai perder. Ele vai perder. Vai perder, não tenha dúvida. Mas assaltos de brutalidade, assim, são muito raros. A polícia em Navegantes é muito efetiva. É muito efetiva. E eles têm um certo nível de violência contra o crime, o que é muito positivo, né? Existem a equipe especial aqui, você vai ver eles sempre numa caminhoneta, eles são durões, entendeu? É tipo um BOP do Rio ali, se eles for te dar uma geral, se apronte, né? Eu acho isso bom. Isso limpou a cidade, que nem sempre foi tão bom assim como é hoje, né? Mas está tudo isso impacta no baixo nível da violência. Né? Exatamente. Eu queria encaminhar agora para o final do podcast, pegando a nota da Renata agora em relação porque a Renata visão vai geral, falar né? pro norte agora, né? Para as pessoas, ou até para pessoas que não estão aqui, que você vai dizer, não, eu acho que a nota é tanto e... E né? Até por viver mais também do que o Mauro, né? Que sim, o Mauro... sim. Tá, mas... Olha, assim, eu começo até usando o que eu falei inicialmente, que eu já tinha encontrado muitos amapaenses aqui, muitos amigos meus, inclusive de um trabalho, de uma empresa que eu trabalhava lá, eu era gerente de uma loja e a gente tinha alguns funcionários na loja, então desses funcionários, coincidência, eu já conferi 1, 2, 3 aqui, 3 deles aqui morando. Um mora em Floripa, eu vi um outro morando em Itajaí, tem uma inquilina nossa morando em Gaspar. Em Gaspar, é verdade. Josi morando em Gaspar. Igor em Itajaí, Gabriel em Florianópolis. E, aliás, tem mais 2. O Pedro em Itajaí e eu esqueci o nome dele agora, mais um outro em Navegantes. Coincidência, mora aqui também em Navegantes. Então, assim, na verdade eu somei errado. São 4 e mais uma amiga em particular. Fora outras pessoas que eu sei que estão morando em Santa Catarina, mas que eu não sei o destino exato deles. Então, assim, isso para o norte já mostra que tem muita gente vindo para cá. Que, inclusive, Douglas, é bem curioso que quando eu falei vim para cá, a gente fez
um chá de casa nas vésperas e reunimos os amigos, família. E aí começou a divulgar para onde eu vim e tudo mais. O tanto de gente que eu fiquei sabendo que estava vindo ou que já veio para cá. Olha, fulano tá indo. Acredito assim, se fosse analisar bem isso, nossa, parece que de repente houve um surto de possibilidades para todo mundo de Macapá para cá. Veio muita gente, assim, eu não consigo te contabilizar, mas muita gente sim para cá. Então isso aí reflete em como Santa Catarina está atraindo pessoas do norte, entendeu? Bem do norte mesmo, que eu estou falando do extremo norte da Amapá. E em relação à nota, acredito que só o fato de eu estar aqui e o Mauro já está tentando puxar a mãe, o irmão, a tia, eu acho que a minha nota ela é a máxima possível. A minha mãe está comigo agora. A mamãe está comigo desde o primeiro momento que eu cheguei. Então, assim, se fosse da minha vontade, por uma questão de qualidade de vida para ela, de tranquilidade, eu queria muito que ela viesse morar para cá. Não morar comigo, que ela tivesse a própria casa, o próprio espaço. Minha mãe ama planta. E aqui as pessoas têm a cultura de cultivar plantas. Isso para minha mãe seria uma terapia. Então, assim, eu indico. Eu sou muito detalhista, se forem me perguntar, eu sou muito detalhista nas informações que eu vou dar em relação. E eu tenho muitos pontos positivos para falar de Navegantes. Eu estou muito feliz. Sair de uma capital, vim para um município menor, aqui são 88 mil habitantes, né? Se eu não me engano. Por aí. Mais ou menos. Navegantes ou Navegantes? Navegantes. E assim, onde a gente está instalado hoje, no Gravatar, eu até falo para o Mauro, eu disse, às vezes eu tenho a sensação que Navegantes é Gravatar. Eu tenho essa sensação, às vezes, que eu estou morando no município. Que, na verdade, as pessoas de fora acham que Gravatar... que o bairro Gravatar de Navegantes é um município. É um município. Mas realmente não é. Ele é um bairro de Navegantes, né? Hoje já foram do Beto Carreiro? Não, ainda. Ainda não. A gente está fazendo uma ocasião. Fazer um passaporte que a irmã anual, dele, aliás, o irmão dele com a cunhada e os sobrinhos estão vindo em julho. Já vem gente, a nossa casa já está com programação de visita e gente que está vindo, inclusive motivado por ele, para vir conhecer Navegantes, não por lazer só. Claro, unir o útil ao agradável, mas também para tentar olhar como uma possível moradia, entendeu? Sim, além de Navegantes, né? Hoje a gente está falando de Navegantes, que é onde nós moramos, né? Mas lembrando que nós temos também Penha, Pissarras, Itajaí, que são cidades assim, claro, Balneário, né, que está muito próximo aqui, mas Balneário já vem numa outra pegada, né? Ele já é mais essa coisa de cidade grande mesmo, que o comércio fica todo aberto, mas é coisa de quem... Você lembra que minha irmã esteve aqui? Lembro. Nas vésperas dela viajar, nós estivemos em Penha. A gente foi dar uma volta rapidinho, porque eu queria mostrar. Isso foi à noite ainda. Vamos lá, vou te mostrar onde é o Beto Carreiro, pertinho daqui da gente. Fomos lá e a gente deu só uma volta, entrando ali em Penha, fomos no Beto Carreiro e fizemos retorno. Ali a gente não adentrou muito para dentro da cidade. Minha irmã disse, caramba, isso aqui seria um outro lugar legal para a gente morar. Bem legal. Muito bonito. Encantada com Navegantes. Sim, exatamente, muito local. Nós iremos conhecer. A questão ali de Vou levar vocês. Precisamos mesmo, quando né? nós fomos ali ver alguma coisa lá na variante, né? Foi onde vocês compraram os pisos. Exatamente. O centro comercial de Penha, ele é bem rico. É muito legal. Então, né, para quem está vindo de outros municípios, de outros estados, nós temos vários municípios próximos a Navegantes também, que cada um com o seu perfil, né? Então, quem pode... Isso aí, perfeito. Não, pode concluir? Não, eu só ia dizer que, inclusive... Quando a gente veio, a gente pensou em várias possibilidades de municípios, sempre envolvendo esses próximos. Por exemplo, vimos Balneário de Pissarras, Penha, pensamos em Penha, inclusive fomos em Balneário de Pissarras ver. Mas por fim ficaram aqui. Exatamente, fomos, aí vimos Penha também, pensamos em Penha. Então, assim,
muito próximo de Navegantes, sempre foi Itajaí, Penha, Balneário de Pissarras, pensando também em Blumenau, mas estivemos lá e em virtude do aeroporto, que inclusive posso até colocar como um ponto positivo, muito positivo para nós em relação à logística de trabalho dele, o aeroporto aqui para a gente é fundamental. Então, fora todas essas coisinhas, tem o dedinho de vocês, a mão, o pé. Perfeito, a gente está então assim, se encaminhando para o final agora, então com o tempo estourado, falta pouco agora. E uma particularidade que eu quero falar para quem está assistindo o podcast é que aqui em Navegantes a gente tem um grupo de corretores que são parceiros. Então, se você chegar com um pedido para a Selexa Imóveis, chegar até nós, você pode entrar pelo nosso site, né, selexa.com.br, e você não encontrar lá o imóvel que você está procurando, a gente passa o teu perfil para o nosso grupo e esse grupo, que são muitos corretores, são mais de 250, eles trazem as ofertas e a gente oferece para você. Tá? Então é uma facilidade que qualquer pessoa que está buscando imóveis aqui na região tem. Tá bom, gente? Então eu agradeço agora por você ter ficado conosco até agora, né? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais. Tá bom? Acabou. Então até o próximo podcast. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.